Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Fernando da Otimiza Rentáveis e é um prazer te ter aqui. Hoje a gente vai falar sobre investimento imobiliário e o que é melhor comprar para revender ou comprar para alugar dentro do mercado imobiliário, sempre falando sobre investimento, sempre falando sobre imóvel. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para que tu te inscreva no canal, para que tu deixe o teu like nesse vídeo, ative o sininho, isso nos ajuda, isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é do teu gosto e assim ele vai entregar para mais pessoas. Mas afinal, o que é melhor? Comprar imóvel para alugar ou comprar imóvel para revender? O que dá mais dinheiro? O que é melhor como investimento? Bom, a gente precisa ter uma noção clara do que a pessoa quer. E a resposta para essa pergunta é exatamente o que tu não quer ouvir, que é depende. Infelizmente, não tem resposta certa para isso porque depende de diversas variáveis, tanto um modelo de investimento quanto o outro. Mas eu vou trazer essas variáveis aqui para a gente conversar um pouco sobre e eu espero que tu saia desse vídeo melhor do que tu entrou. Bom, vamos lá então. Primeira modalidade, vamos falar sobre comprar imóvel para revender. Essa é esse é o queridinho do novo investidor imobiliário, porque normalmente ela vem recheada de promessas como você vai ganhar muito dinheiro, você vai comprar por 50 mil e vai revender por 200. O corretor de imóveis adora essa justificativa e às vezes é possível que sim, ela se cumpra, mas a gente está aqui cumprindo com o nosso papel de educar o mercado imobiliário e produzir o conteúdo mais realista possível e vamos abordar um pouquinho sobre essa questão. Comprar para revender. Bom, existem duas maneiras de ganhar dinheiro comprando para revenda. E antes de falar sobre essas duas maneiras, eu queria aqui deixar muito claro uma máxima do mercado imobiliário, que é a seguinte: no mercado imobiliário, a gente não ganha dinheiro quando a gente vende. Ô, Fernando, mas pelo amor de Deus, o que tu está falando? Como assim? Então eu não vou vender nunca, não vou ganhar dinheiro. Não, calma, não é bem assim também. Por que essa afirmação ela é bastante valiosa? Porque no mercado imobiliário, o preço de venda ele é regulado por um mercado que é secular, um mercado que é muito grande, um mercado que todo mundo está dentro. Afinal, todo mundo aqui mora em algum lugar, seja de aluguel, seja casa própria. Então, bem ou mal, é um mercado gigantesco e que todo mundo entende um pouco. Bom, vamos então botar as informações todas no tabuleiro para depois a gente ir fazendo as nossas conclusões. Com base nisso, é verdade que o valor de venda ele vai ser regulado por esse grande mercado e dificilmente tu vai conseguir achar um trouxa para pagar mais do que o teu imóvel vale, embora todos os dias sai um trouxa e um esperto de casa e quando eles se encontram dá negócio. Eu espero que tu não seja o trouxa em nenhuma vez, mas também tem uma piadinha boa que se tu não conhece o trouxa, pode ser que o trouxa seja tu. Tá, mas vamos voltar. O preço dos imóveis, ele é regulado por esse mercado gigantesco e dificilmente tu vais conseguir vender o teu apartamento por um preço muito maior do que o mercado está pagando, é verdade. Por que a gente ganha dinheiro quando a gente compra? Porque é na compra que a gente vai saber realmente o spread, né? A margem que a gente vai conseguir de uma operação para a outra. Então, suponhamos que nós tenhamos aí aproximadamente... Então, vamos tratar a seguinte condição. Nesse modelo de ganhar dinheiro na compra, a gente tem duas vertentes, que é comprar um imóvel usado de um cliente desesperado, e eu espero que tu nunca seja esse cliente, contra uma aquisição na planta com um bom desconto. Isso é o que a gente tem para ganhar dinheiro para revender no mercado imobiliário. Notem que
é extremamente complicado a gente trabalhar tanto uma situação quanto a outra. Por quê? No usado, que o cliente está desesperado, a gente vai precisar da seguinte nuance: ter o crédito já aprovado ou ter todo o dinheiro à vista para arrematar aquele imóvel. De repente, vamos trabalhar com 20% de valorização. Então vamos entender, fazer uma conta bem simples, que o imóvel ele valha 100 mil reais, mas esse cliente desesperado, ele precisa vender muito rápido, porque ele está devendo, porque ele precisa fazer outra coisa, enfim, não interessa. E aí, tu vais conseguir arrematar por 80 mil esse apartamento, essa loja, essa sala, enfim, o que for. Aqui a gente está falando de 20%, sendo bem realista. Com um imóvel, normalmente, no preço de mercado, leva 1 ano a 1 ano e meio para ser revendido, a gente está falando de 20% em 1 ano. Isso é uma rentabilidade muito, muito boa e bastante acima do que a gente tem no mercado. Porém, é verdade que a gente precisa esperar uma pessoa desesperada querer vender o seu imóvel. Não é muito fácil de achar. E a segunda maneira é a aquisição na planta com bom desconto. Bom, aqui na aquisição da planta, existem mais variáveis, que depois a gente até pode criar um outro vídeo falando só delas, mas eu vou pincelar nas principais. Bom, aquisição na planta com desconto. Existe? Existe. As construtoras praticam descontos? Sim. De até 24%, 26% do valor cheio do imóvel. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente vem de uma fase muito boa do mercado imobiliário. E é natural que quando o mercado está bom, esteve bom nos últimos 3 anos, com exceção de 2023, e muita construtora começou a lançar, os preços foram lá em cima e às vezes as construtoras colocam o valor 24% a 26% mais caro para dar um desconto virtual. É tipo a Black Friday brasileira, né? Compre tudo pela metade do dobro. Então a gente precisa prestar muita, mas muita atenção nessa questão de aquisição de imóvel na planta com bom desconto. Outra nuance muito importante que eu gosto de registrar aqui é que existe o tempo de maturidade de um empreendimento. Ou seja, a gente já passou daquela época que uma pessoa comprava na planta lá no dia do lançamento e antes de entregar a obra ela revendia 20% mais caro. Isso aconteceu, é verdade, mas aconteceu com pouca gente, aconteceu num intervalo de tempo muito exato. Hoje, com uma taxa consolidada, em queda é verdade, mas a gente tem aí uma situação bem factível de que essa taxa vai ficar a partir do fim do ano entre 8,5% e 9% sem grandes variações, isso não vai existir. Então, muito cuidado com aquele profissional que vem te oferecer uma valorização milagrosa, porque no mercado imobiliário a gente está falando sobre segurança. Valorização milagrosa, a gente pode falar de criptomoeda, a gente pode falar de renda variável e a gente tem que entender que isso vem junto de um risco imenso. No imóvel, aqui no nosso mercado, a gente está falando de segurança, a gente está falando de risco zero em se tratando das melhores escolhas, que é o que a gente está trabalhando. Bom, então eu gosto de trazer o primeiro empreendimento que a gente entregou. Ele já está entrando no seu tempo de maturidade, que é o que esse tempo de maturidade? É o tempo onde o empreendimento já comprovou toda aquela teoria do lançamento, de que ele estava bem localizado, de que ele atendia um público definido e que a construção física também não apresentou patologia, é um prédio que não precisou de grandes manutenções, é um prédio que se comprova ser bem construído ao longo dos anos e agora sim os clientes que compraram os seus apartamentos de 100 a 110 mil reais já estão conseguindo revender a 170, 180, enquanto aqueles que compraram as suas unidades maiores, né, melhores posicionadas, por 170, 180, já estão conseguindo revender essas unidades por 230, 240. Isso aqui
Isso aqui é o que a gente chama de fato. Fato, não é especulação, isso está acontecendo. Porém, a gente precisa entender que esse empreendimento ele foi lançado no início de 2020, ou seja, nós estamos há 4 anos já do lançamento e há 2 anos que esse empreendimento foi entregue. Ele foi entregue em dezembro de 2021, então em dezembro de 2023 ele aniversariou 2 anos da sua entrega e hoje isso é um fato. Mas a gente está falando de 2 anos da entrega, 4 do lançamento. Não é durante a obra aqueles 20%. Aquela valorização ela existe, mas ela é uma valorização virtual, que é o imóvel ele vai ganhando sempre valor ao longo do tempo, mas é verdade que a gente precisa respeitar esse tempo. E esse tempo normalmente é de 4 a 6 anos do lançamento. Então, menos do que isso é muito difícil de acontecer com uma taxa que existe hoje. Bom, falamos já de alavancagem. E eu quase ia esquecendo. Isso serve para imóveis que estão em localizações, em regiões consolidadas. É muito comum a gente ver as promessas de valorizações mais malucas em áreas que estão em expansão nas cidades, porque algumas construtoras apostam em áreas não desenvolvidas, criam uma grande estrutura e forçam um desenvolvimento para aquela região. Isso acontece? Sim, acontece. Não é mentira? Não, não é mentira. A mentira é se a pessoa disser que em 2 anos isso vai acontecer. A gente está falando aí de 6, de 8, de 10 anos para maturação. Então tens esse tempo, é um investimento que tu está fazendo com consciência, é um bom investimento. O mau investimento no mercado imobiliário é um investimento que a gente não sabe as variáveis e esse vídeo está aqui para te ajudar. Bom, e como ganhar dinheiro então comprando imóveis para alugar? A gente, de novo, tem 2 variáveis e ela sempre se concentra no usado contra o... Meu Deus, aqui a minha letra ficou horrorosa. Vamos corrigir. Usado para o lançamento. De novo, quando é que vai se ter a melhor oportunidade em se tratando do imóvel usado? A melhor oportunidade se tratando do imóvel usado, ela sempre vem no desespero. Ou seja, uma pessoa precisa vender um imóvel abaixo do valor de mercado e o valor de mercado nesses casos sempre é mais ou menos 0,5% do patrimônio. Nós estamos falando aí que um apartamento que vale R$200 mil, ele é alugado normalmente por R$1.000 mensais. Certo? E se essa pessoa precisa vender o apartamento que aluga por R$1.000 mensais, ela vai precisar vender por 160, 170, 180 mil reais para ganhar velocidade. E aí é exatamente aqui. E aí é exatamente aqui que a gente ganha dinheiro. A gente compra do desesperado. Bom, mas é verdade que é mais difícil de achar esse cliente. Sim, é muito mais fácil a gente achar um lançamento. Sim, e aí no lançamento, o que a gente precisa avaliar com bastante critério? Primeiro, histórico da construtora, para saber se ela vai entregar o imóvel no prazo ou não. Né? O melhor negócio é aquele que entrega. Então a gente precisa ter a noção do histórico da construtora. A gente precisa também saber com bastante critério se existe público consumidor desse tipo de imóvel, porque não adianta nada a gente comprar um imóvel para alugar e não existir pessoas, famílias, estudantes para alugar esse imóvel. Além da qualidade da construção e a condição de pagamento que essa construtora está nos oferecendo. Bom, porque aí qual é a grande vantagem do imóvel para lançamento? Vamos continuar a linha de raciocínio aqui. Eu compro ele
com um valor abaixo, porque ele ainda está em construção. Eu tenho uma descapitalização menor durante o período de obra do que se eu fosse comprar de um terceiro, onde eu preciso, né, obviamente, dar todo o dinheiro para aproveitar aquela oportunidade. Então aqui é muito legal porque eu posso fazer um jogo, né, de pagar a construtora e deixar o dinheiro investido. Então eu vou me descapitalizando menos e faço um investimento cruzado. Isso aqui é bastante interessante. E aí eu consigo alugar o meu apartamento depois da carência, que é o que a gente chama de período de obra. Eu comprei o apartamento que vale 200, eu comprei esse apartamento na planta parcelado por 170 e eu aluguei ele pelos R$1.000. Então eu tenho aqui uma rentabilidade superior a 0,5%, que é o que a gente pega no mercado imobiliário de padrão. Então, não existe forma melhor, existe o que serve melhor para ti, para o teu contexto. A gente pode comprar para revender de um cliente desesperado ou adquirir na planta com um bom desconto e fazer uma revenda tendo a ideia que a gente vai precisar aguardar o tempo de maturidade desse empreendimento para fazer uma revenda com ganho, ou a gente pode comprar para alugar de novo de um desesperado e sair já faturando mais de 0,5% ao mês, mas a gente precisa ter todo o dinheiro na mão, a gente precisa estar capitalizado ou com o crédito aprovado, ou fazer o lançamento de uma construtora que tenha um bom histórico, de uma construtora que construa imóveis pensando para investimento. E aqui eu te convido para acessar o site www.otimizarentáveis.com.br e conhecer os benefícios de investir na incorporadora especialista em renda imobiliária, que entrega os seus empreendimentos com qualidade. Temos condições para apartamentos comprados na planta, e aí assim tu vais comprar um apartamento abaixo do valor de mercado, sem necessitar uma grande descapitalização e a certeza de que a carência da obra não vai ser um grande problema, porque nós entregamos com qualidade e entregamos no prazo. Então, se tu gostou desse conteúdo, de novo, esqueceu de te cadastrar aqui, de se inscrever no YouTube, de curtir o vídeo, de ativar o sininho, eu vou pedir de novo que tu faça esse favor, porque o YouTube entende assim esse tipo de conteúdo e entrega para cada vez mais pessoas. Até a próxima!